que o Balanço Geral de Goiás tá no ar. Hoje é 26 de dezembro, quase chegando o ano novo aqui também. Um Natal abençoado, como foi o Natal ontem, né? Foi bom demais para todas as famílias, né? E foi muito legal. Vamos começar então o nosso Balanço Geral aqui de Goiás, uma boa tarde para você. E vamos com Deus. Aqui, a polícia investiga uma explosão de banco. São vários casos que a gente mostrou aqui, né? Exclusivo também. O Olo Ades, não só eu, também falo sobre isso. O Olo Ades fala também. Aqui sempre no balanço. A gente vai mostrar daqui a pouquinho aqui para você no Balanço Geral de Goiás. Tá só começando. E teve também a reviravolta do marido que mandou matar a ciclista, né? A mulher dele, a ciclista, e ele covardemente mandou matar a própria mulher. Espanhóis foram presos com 60 quilos de droga. Aqui também em Goiás, né? Muita palhaçada que a gente vai mostrar aqui também, né? E as dicas para conseguir um emprego em 2018. Detalhes eu te mostro daqui a pouquinho no Balanço Geral Goiás, que vai para um rápido intervalo. Eu volto já, segura aí. Balanço Geral. Oferecimento. Promoção Poupança Premiada Banco do Brasil. Poupe e concorra. Às 4h45 da tarde, ela te espera. O Cidade Alerta Goiás está apenas começando. Silvie Alves traz para você o Cidade Alerta Goiás. Um jornalismo forte e atuante. Dupla presa com carros roubados. Com um olhar diferente sobre a notícia. Sem máscaras. Imparcial. Denúncias. Cobranças. Soluções. Participação do telespectador. Põe no Cidade, André. Cidade Alerta Goiás. Um programa que conquistou os goianos com qualidade e inovação. Apresentação Silvie Alves. De segunda a sexta, às 4h45 da tarde. Cidade Alerta, junto com você. Record TV Goiás. Reinventar é a nossa marca. Jornalismo Verdade é a marca da Record TV. Fala Brasil está no ar. Um telejornal ágil, moderno e dinâmico. O panorama dos fatos que vão mexer com você. Ligar o país pela informação é a marca do Fala Brasil. Prestação de serviço, notícia rápida e descontraída. Pode vir, pode chegar. Diversão e atualidade são as marcas do Balanço Geral. Jornalismo sério e imediato, essa é a marca do Cidade Alerta. É preciso ver além dos fatos. Os acontecimentos que movem o seu dia a dia. De olho em todos os fatos que mexem com a nossa vida, interatividade, a participação pelas redes. SP Record. Um jornal que acompanha o ritmo de São Paulo. Nós temos compromisso com a verdade. Jornalismo responsável. As notícias do Brasil e do mundo. Em todos os lugares. A história acontece na sua tela. O planeta se transforma a cada minuto. Para você conhecer o mundo e formar opinião. A notícia que muda a sua visão do mundo é a marca do Jornal da Record. O que é espetacular precisa ser mostrado. A revista eletrônica perto de você. Dicas para o seu dia a dia, curiosidades e comportamento. Aqui você descobre e se surpreende. Essa é a marca do Domingo Espetacular. Encarar ela não dá. O conhecimento ao seu alcance. Vencer qualquer desafio para ir atrás da notícia. Essa é a marca do Câmera Record. Confiável, dinâmico, responsável. Esse é o jornalismo verdade da Record TV. Reinventar é a nossa marca.
De segunda a sexta, conteúdo exclusivo e qualidade em cada detalhe. Agilidade na informação e jornalismo verdade. 4h45, Cidade Alerta Goiás. 6h15, a volta de Arrão traz uma nova esperança aos hebreus. Foi Deus que me trouxe até aqui, não? Eu sabia. Os 10 mandamentos, logo após os acontecimentos que interferem no seu dia a dia. Trânsito, saúde, prestação de serviço. Goiás Record. E em seguida, a guerra está apenas começando. Como pretende libertar Jax? Deixe comigo, sei exatamente o que fazer. Bela Aventura, a sua novela das 7h30 da noite. De segunda a sexta na Record TV Goiás. Balanço Geral. Oferecimento. Promoção Poupança Premiada Banco do Brasil. Poupe e concorra. Estamos de volta com o Balanço Geral Goiás. Vamos agora então com as notícias para você. Hoje não tem a onda venenosa por causa de uma polêmica que aconteceu. Agora sim, a polícia está investigando uma explosão nos caixas eletrônicos de uma agência em Aparecida de Goiânia. E segunda vez em menos, é a segunda vez em menos de 6 meses que o banco é explodido. Impressionante isso. Balança a reportagem para Goiás. No começo da tarde, a área seguia isolada. O trânsito da Avenida Independência e de ruas próximas foi desviado. O acesso era permitido apenas para comerciantes e moradores. Policiais do grupo anti-roubo a banco estiveram no local fazendo a perícia. Seu Nivaldo, que mora a poucos metros do banco, ouviu a explosão. Nós ouvimos os barulhos da bomba e muito tiro e muito susto, né? Meio demais, sem segurança, nem nada, Deus me livre. Só Deus para ter a misericórdia de nós, né? A agência, que fica no bairro Independência, em Aparecida de Goiânia, ficou praticamente destruída. Todos os caixas eletrônicos ficaram estragados. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 4 assaltantes fortemente armados em um carro participaram do crime. Não foi divulgado o valor levado pelos ladrões. Antes dos criminosos irem embora levando dinheiro, eles encontraram com aquela van que está ali no fundo e também com o caminhão da coleta de lixo. Na van estavam vários funcionários que iam trabalhar em uma atacadista. Eles fizeram essas pessoas de refém, como um cordão humano. E antes de ir embora, atiraram várias vezes. Um dos tiros atingiu a perna do motorista da van, seu Antônio Barbosa, de 40 anos, que está internado no Hugo. O homem foi atingido pelo disparo de uma arma calibre 12. Os bandidos também teriam atirado contra um policial à paisana que passava pelo local, mas por sorte ele não foi atingido. O policial do CPE, ele estava paisando no seu veículo particular e ele estava passando também pelo local. Eles atiraram nele, creio eu, inconscientes que era um policial. O valor divulgado pelos assaltantes não foi divulgado e ninguém foi preso. Gleibor, que mora na região, conta que essa é a segunda vez em menos de 6 meses que o mesmo banco é explodido por criminosos. A gente fica refém, não tem segurança nenhuma. A comunidade, todo mundo está aqui aos prantos. Muito bem, é uma coisa revoltante isso, esses bandidos, em vez de caçar um emprego, né? Em vez de caçar um emprego, em vez de trabalhar, tá aí roubando o banco, né? Eles seriam um cara que ganha seu dinheiro com o próprio suor, mas não fica nessa vida de ficar roubando, existindo tudo. É impressionante isso, lamentável, e tem vários comentários sobre dessa. Teve a reviravolta também que o marido mandou matar a própria esposa, que é ciclista. Balança a reportagem. Diante das fotos do casamento da filha espalhadas sobre a mesa, Dona Franquelina parece não acreditar que Cibele de Paula Silveira foi morta a mando do marido, com quem a bancária foi casada por quase 9 anos. Estranhamente, ninguém da família de Cibele foi informada pela Polícia Civil que o advogado Eduardo de Oliveira Francisco tinha sido indiciado, acusado de ter contratado os criminosos para matar a bancária. A descoberta do envolvimento do advogado foi por acaso e aumentou ainda mais a revolta dos parentes de Cibele.
Ele era como meu filho e ele mesmo falava sempre, a gente conversava e ele falava sempre: Fran, eu tenho tanta liberdade com a senhora, talvez mais do que com a minha mãe. A casa da senhora é a extensão da minha casa. Nós moramos aqui, a casa da senhora é como minha casa e eu tenho muita liberdade, eu acho muito bom. A gente conversava muito, muito mesmo. A gente tirava assim, todos os dias tomava café à tarde, a gente ficava conversando na mesa assim até horas seguidas, sabe assim. Então, era uma pessoa acima de qualquer suspeita para nós. E esses documentos obtidos pelo jornalismo da Record TV comprovam que o marido de Cibele, Eduardo de Oliveira Francisco, foi denunciado pelo Ministério Público e pode ser levado ao tribunal do júri. Eduardo é acusado de ter contratado Pedro Henrique Domingos de Jesus Félix, Ronaldo da Silva Alves e um menor para matar a bancária. Presos pela Polícia Militar, logo após o crime, o menor e os dois maiores revelaram o envolvimento de Eduardo na morte da mulher. 2 criminosos em lugares diferentes, um na casa de prisão provisória, outro na casa de custódia, contaram a mesma versão, porque um era menor, o outro era maior, estavam presos em lugares distintos. Falaram que o Eduardo pagaria pelo preço desse assassinato através do recebimento do seguro. Como que esses marginais sabiam que ele de fato tinha um seguro da Cibele em seu nome? E os marginais fizeram relatos, inclusive, de questões íntimas do casal. Questões íntimas do casal. Falaram que a encomenda foi porque o casal estava passando por problemas conjugais. Que, num primeiro momento, nós não acreditamos nisso, mas através da instrução do processo, isso ficou de fato muito claro. A bancária Cibele de Paula foi baleada na noite do dia 30 de novembro de 2015, por volta das 9 horas da noite, quando passava de bicicleta próximo a esta passarela, que fica nas margens da BR-060. Cibele, o marido e um amigo do casal voltavam de um passeio ciclístico, quando criminosos jogaram pedras na direção da bancária. Como ela não parou a bicicleta, Cibele foi atingida por um tiro certeiro na cabeça. Socorrida pelo marido, a bancária morreu pouco tempo depois de dar entrada no pronto-socorro. A gente está anestesiado ainda, sabe? A gente está anestesiado. A gente acorda no meio da noite e sofre um pouco, mas aí a gente dorme de novo achando que vai acordar e é tudo um pesadelo, sabe? Que não vai acontecer. Na época, Eduardo contou para a polícia que os bandidos tentaram roubar a bicicleta de Cibele. Logo após o crime, Eduardo concedeu essa entrevista exclusiva ao jornalismo da Record TV. Ele confirmou a versão de tentativa de assalto. A frieza do advogado durante a entrevista despertou a suspeita da família e amigos de Cibele. De repente eu vi um vulto na frente, sim, alguém correndo, saindo da passarela. A pessoa estava a pé? Estava a pé. Estava a pé, saindo da passarela. Ela saiu da passarela e aí, no momento, eu acho que ela estava com fone de ouvido. Na hora que a pessoa entrou, como ela estava intertida ali, né, ela se assustou e jogou a bicicleta um pouco para o lado. E nesse momento eu não sei o que aconteceu, se a pessoa se assustou e a gente só ouviu o disparo e ela no chão. Mas durante a investigação, a Polícia Civil descobriu que, ao contrário do que dizia Eduardo, Cibele não tinha sido vítima de uma tentativa de roubo. A bancária, segundo essa denúncia do Ministério Público, foi vítima de uma emboscada, montada pelo marido dela, o advogado Eduardo de Oliveira Francisco. Eduardo, ainda de acordo com a denúncia, teria pago R$30 mil para os criminosos matar a bancária. Não seria apenas o motivo financeiro, mas também o motivo emocional, o motivo de laços íntimos com ela. Porque nós fomos surpreendidos no dia do depoimento dele, que ele afirmou que estava casado há 8 anos e meio sem ter relações sexuais com ela. E ele também ficou sabendo, através de da esposa de um amigo íntimo dele, que a Cibele teve um affair por alguém que não era o esposo dela. Mesmo sabendo que tinha sido indiciado pela polícia como mandante do crime, Eduardo continuou mantendo contato com a família da bancária.
Era ele quem levava informação sobre o processo para a família de Cibele. O oficial de justiça que veio trazer uma intimação para ele, né? E como o endereço dele era daqui, todas as correspondências dele vinham para cá. Então a Leia, minha filha, recebeu o oficial e ele conversou com ela e perguntou se ele morava aqui. Ela disse que não. E aí ele perguntou, ela falou que ele tinha mudado já há mais de um ano e que ela era irmã da Cibele, né? Ele falou, eu estou aqui justamente por esse caso e você está sabendo o que está acontecendo? Aí ela falou, não, a gente não sabe de nada. Ele falou, vocês sabem que o Eduardo é acusado de ser o mandante do crime? Aí a Leia falou, não, nunca sabemos disso. E também porque ele é que olha para nós né, o processo, o andamento do processo, porque ele é advogado. Então ele é que informa para a gente, ele nunca informou isso pra gente. E aí o oficial de justiça até ficou um pouco indignado naquela hora e falou, fala com a sua mãe que você precisa de achar um advogado, contratar um advogado urgente e olhar o processo, porque tem muita coisa lá que vocês não sabem. A família de Cibele só descobriu que Eduardo era acusado de ser o mandante do crime em setembro desse ano, quase 2 anos após o crime. Eduardo e Cibele moravam ao lado da casa da mãe da bancária. 2 meses depois da morte de Cibele, Eduardo se mudou. Ele se esqueceu de informar o novo endereço para a justiça. E foi justamente isso que fez a família de Cibele descobrir que ele teria contratado os criminosos. Qual foi sua reação na hora ao saber que o seu cunhado, que até então era tido como uma pessoa muito querida de vocês, tinha mandado matar sua irmã? Eu na hora, fiquei em choque, porque eu não sabia o que eu falar para ele. E ele estava assim, indignado, ele falando comigo. Eu não sabia a minha reação, não tinha reação. Eu fiquei assim, Aí eu li, aí eu falei, não, mas dentro de mim, eu falei, não, tem alguma coisa errada. E você resistia em acreditar naquilo? Resistia, porque a gente conhecia ele, conviveu 10 anos junto com uma pessoa, eu resisti. Eu falei, não, mas você tem certeza? Ele falou assim, moça, vou te falar um negócio. A promotora jamais mandaria um mandato, uma intimação dessa, colocaria ele como acusado se não tem prova suficiente. Assim, de casa, assim, é 99,9% de haver algum erro. Não tem erro, não tem. Já está comprovado, já tem provas suficientes. Fala para sua mãe ver o processo, pega um advogado para ver o processo, porque tem provas suficientes. E não tem como mais fazer nada. Pois é, e foi a partir desse momento, quando a Leia tomou conhecimento dessa informação através do oficial de justiça, foi que vocês decidiram correr atrás e ir lá ver o processo para ter certeza de que realmente o Eduardo tinha mandado matar a Cibele. Isso, aí eu falei com a minha mãe, ela chegou na hora do almoço, meio-dia ela chegou, que foi umas 10 horas, meio-dia ela chegou, eu falei para ela, não, tá errado. Ela falou, não, mas de primeira ela falou assim, se ele for o culpado, ele vai pagar. Passado o susto, dona Franquelina começou a acompanhar o processo na justiça. Ela ficou sabendo, inclusive, que Cibele era constantemente agredida por Eduardo. Os legistas identificaram muitas marcas e hematomas do corpo de Cibele. Algumas das agressões eram antigas. Eu tomei esse conhecimento exatamente no dia que que eu vi o processo, porque até então as pessoas que sabiam era o meu cunhado, né, que ele é gerente da Paz Universal e ele trabalha lá já há mais de 20 anos. Então todas as pessoas que falecem, tanto da nossa família como amigos, pessoas da igreja, ele sempre toma conta de cuidar do corpo, de fazer tudo, né? E, infelizmente, o Eduardo não deixou que ele cuidasse do corpo da própria sobrinha. Isso já foi estranho, né? Isso não só foi estranho, isso foi, assim, um choque também. Ou seja, certamente ele, se o seu cunhado tivesse contato com o corpo, iria perceber alguma marca. Com certeza, exatamente foi por isso que ele não pôde tomar conta do corpo dela, porque as marcas que tinha lá eram muito nítidas. Mas, independente do meu cunhado ter ou não cuidado do corpo, o próprio legista ficou muito indignado no dia, comentou com o meu cunhado, comentou com a gerente dela lá da Caixa, a Nédia, falou, é um absurdo, essa moça apanhava demais. Ela foi muito torturada, ela foi muito massacrada. Inclusive, esse final de semana ela apanhou muito, viu? Ela apanhou muito, tem marca de todo jeito no corpo dela. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Eduardo de Oliveira Francisco teria mandado matar a mulher por ciúmes. Ela estaria se relacionando com um rapaz que participava de um grupo de pedal, da qual Cibele e o marido faziam parte. Eduardo também estaria interessado no seguro feito por Cibele, no valor de R$50 mil.
O comportamento de Eduardo após o crime também despertou suspeitas da família da bancária. Ele teria se apossado de uma indenização de mais de R$100 mil paga pela Metrobus à família de Franquelina. O marido de Franquelina e pai de Cibele foi atropelado e morto por um ônibus do transporte coletivo em 1998. Ainda sofrendo com a morte da filha, Franquelina mantém na parede da casa dezenas de cartas escritas por amigos e parentes de Cibele. O Ministério Público já requereu à Justiça o bloqueio de bens de Eduardo, que além do seguro deixado por Cibele, teria ficado com R$135 mil da família da bancária. O advogado também passou a receber uma pensão paga pelo banco onde Cibele trabalhava. Há cerca de um ano, Eduardo se casou novamente. Ele trabalha como advogado. O menor, envolvido no crime, foi solto pela Justiça. Mas os dois maiores, que teriam também participado do assassinato, continuam no presídio em Aparecida de Goiânia. Mesmo sem entender porque a Polícia Civil escondeu o envolvimento do advogado no crime, a família de Cibele promete lutar para que ele seja punido. Eu não entendo, é a maldade, como que a pessoa planeja uma coisa no coração assim, junto com a gente, convivendo com a gente, até no momento que saíram para fazer o pedal, estávamos tomando café juntos, aqui, sentado na mesa, na minha cozinha. A gente fica pensando, por causa dele, ela não está aqui mais. Então, assim, ele tirou tirou a vida, né? Assim, tipo assim, tirou o direito dela estar aqui. Eu espero que tenha justiça, né? Porque, assim, a gente vai, assim, pelo menos a gente não vai ter ela de volta. Muito bem, Goiás. 2 espanhóis foram presos suspeitos de matar, suspeitos de tráfico de drogas. 60 quilos de cocaína estavam escondidos no assoalho de um avião. Veja só como é que tá, né? Esses vagabundos da Espanha tá vindo lá da Espanha para poder cuidar da droga aqui no Brasil. Olha pra você ver como é que tá, né? Pelo amor de Deus, né? Balança. O avião continua no hangar que está trancado com cadeado. A cocaína encontrada escondida no assoalho ocupou quase toda a extensão da asa, como mostra a foto feita pela Polícia Federal. A equipe da PF estava monitorando o aeródromo de aviação, mais conhecido como Escolinha, depois de uma denúncia anônima. De terça para quarta-feira, 2 homens entraram no hangar em atitude suspeita. Eram espanhóis gêmeos de 57 anos que foram presos. Depois da abordagem, eles disseram ter permissão para voar no Brasil até janeiro e que desconheciam a existência da droga. O bimotor Cessna de prefixo N401NA é dos Estados Unidos. O site da entidade que regula a aviação no país mostra que o registro da aeronave é válido até setembro de 2019. O avião com a droga foi encontrado neste hangar, que inclusive tem até uma placa de vende-se. Ele é considerado pequeno diante dos outros que tem aqui no Aeroclube. Ele é de uma empresa que tem outros 2 hangares e trabalha com a manutenção de aeronaves. De acordo com o delegado, o avião já estava pousado aqui há alguns dias. Ele só não soube explicar quando foi esse pouso. E também, segundo quem trabalha aqui próximo, na vizinhança, há pelo menos 15 dias não se via nenhuma movimentação lá dentro. O presidente do Aeroclube de Goiás disse que o avião estava aqui há mais de um mês. Essa aeronave passando por aqui deu uma pane, é uma aeronave que tem um motor turbo compressor pressurizado, ela deu uma pane num turbo e ela parou em Goiânia, né? E os proprietários procuraram uma oficina, viram que ia demorar um pouco e pegaram, e, em função possivelmente do risco de estar com droga dentro, alugaram no hangar e guardaram a aeronave. Desde a última sexta-feira, a ANAC proibiu pousos e decolagens no aeródromo, até que seja instalada uma torre de comando. São mais de 90 hangares, por isso é muito difícil fiscalizar a entrada e saída do que os aviões carregam. Você não desmonta um avião toda vez que ele pousa, né? Então é um aeródromo livre, como é uma rodovia, né? Nós estamos cheios de trânsito e veículos com tráfego, com drogas a bordo. Então não tem como se fiscalizar isso. É uma atividade de inteligência, e nisso está de parabéns a Polícia Federal, né, que detectou, né, e localizou essa aeronave com drogas. De acordo com a Polícia Federal, os irmãos vão responder por tráfico internacional de drogas.
E agora vamos ao Minuto de Paz com o bispo Luiz Freitas. Luiz Freitas é uma coisa, né? O mundo está precisando bem mesmo de paz, mas nem rezando, né? Nem com isso a gente vai fazer no Brasil, mas eu tenho certeza, todo mundo acredita que um dia o Brasil vai mudar. Alô, Luiz Freitas, boa tarde. Boa tarde, telespectadores do Balanço Geral, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui uma vez mais com todos vocês. O motivo pelo qual muitas pessoas, infelizmente, não superam seus problemas, não resolvem os seus problemas e, consequentemente, não alcançam os seus objetivos e acabam frustradas, oprimidas, angustiadas, é porque, infelizmente, vivem dando desculpas para confrontar os problemas e resolvê-los de uma vez. E, claro, quem muitas desculpas dá, certamente se sente culpado, porque o tempo vai passando e elas acabam perdendo uma coisa, que eu vou falar em instantes. Que coisa é esta? Que muitas dessas pessoas que ficam dando desculpas, acabam perdendo. Prepare um copo com água, como este que já tenho aqui em mãos, ou um pão. Ambos elementos serão apresentados a Deus em oração para lhe dar força, para lhe dar ânimo, para que você venha superar os seus problemas e, consequentemente, parar de dar desculpas. Agora, eu quero que você acompanhe resultados de pessoas que fizeram uso da gota do milagre, usaram a fé em Deus e, consequentemente, superaram problemas de vícios, vida destruída, família completamente arruinada, tudo porque não abriram mão da sua felicidade. É o que você não pode fazer, desistir. Antes de chegar na igreja, eu fui uma adolescente muito rebelde. Dei muito trabalho com meu pai e com minha mãe. Eu reconheço que passei por muitas dificuldades, porque como eu não conhecia meu pai verdadeiro, então isso trazia uma revolta dentro de mim. E aí comecei a dar trabalho em questão de sair, festa, bebida, então tudo meu era em excesso, né? E aí logo conheci o Leonardo, que é meu marido hoje, e ele me levou para a igreja. Aí eu conheci a igreja através dele. Eu fiquei 1 ano dentro da igreja. Foi quando também eu engravidei, tive um filho, eu estava com 19 anos, eu engravidei, tive esse filho, né, desse namoro, que a gente não chegou a casar, a gente ficou namorando, com brigas e tal, e não deu certo, né, como a diferença nossa estava muito grande de princípios, não dava certo. Aí depois que a gente largou, eu fiquei 7 anos fora. Esses 7 anos que eu fiquei fora, foi os 7 anos piores da minha vida, que foi quando juntou tudo, que aí eu comecei a sofrer muito, aí eu me apeguei a um rapaz, quis casar, casei, fiquei 1 ano só casado, não deu certo, entendeu? Mas eu comecei a perceber que o problema estava em mim, e nada dava certo, nem trabalho, nem sentimental, sabe? Tava tudo uma bagunça a minha vida. Foi quando eu decidi voltar, que eu comecei a lembrar dos testemunhos que eu via, né, na televisão. Foi quando eu fui para a igreja com toda a força, lutei muito para me libertar, que eu percebi que o problema era comigo, não era com ninguém, era comigo. E aí Deus me libertou, aí eu consegui cuidar do meu filho, ter nossa casa, cuidar de tudo, foi transformando tudo. E logo em seguida o Leonardo voltou, né, comigo, a gente reatou nosso namoro, logo eu casei e hoje a gente vive muito bem, graças a Deus. Repare, telespectador, que a Priscila ela perdeu muitas oportunidades, porque ela vivia dando desculpas. E não é isso que você tem também feito? Não é este o seu erro? Pior que você está enfrentando um problema é você ficar dando desculpas para confrontar e resolver esse problema de uma vez. A Priscila ela parou de dar desculpas e participou da concentração de fé em milagres. Neste domingo, então, nós estaremos aqui na entrada da Catedral da Fé colocando uma gotinha deste azeite consagrado à Santíssima Trindade nesta garrafinha com água que você deve trazer para que apresentemos a Deus em oração. Agora é momento de oração, nós vamos falar com Deus. Espero que você já tenha o seu copo com água em mãos e pare de dar desculpas, porque quem muitas desculpas dá, já sabe,
vai e acaba se sentindo culpado. Vamos falar com Deus. Meu Pai e meu Deus, consagra esta água e dê um sinal para esse telespectador, arrancando essa dor, esse mal-estar, essa angústia, mas também essas muitas desculpas que ele tem dado, que ela tem dado para ser uma melhor esposa, um melhor pai, um melhor filho, um melhor cidadão, um melhor empresário, um melhor cristão. Quem muitas desculpas dá, acaba sentindo-se culpado, porque perde oportunidades. Chegamos ao final de mais um ano, chegamos ao mês de dezembro, e essa pessoa deu desculpas durante todo o ano. Mas a partir de agora, ele vai aproveitar as oportunidades, porque esta água eu apresento ao Senhor em oração e a declaro consagrada em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos. Receba o toque de Deus. Meu Deus, consagre este pão para que neste lar, nesta família, haja paz e união. E todos que creem, diga, eu creio. Graças a Deus. A nossa oração foi ouvida e eu tenho certeza que também foi respondida. Por isso, você, telespectador do Balanço Geral, pare de dar desculpas, para que você não se sinta culpado e, consequentemente, você aproveite todas as suas oportunidades. Até amanhã. Muito obrigado, pastor Luiz Freitas. Uma boa tarde para você. Amanhã o Honorários Ferreira está aqui comandando o nosso Balanço Geral Goiás, nossa querida Goiás, né? Hoje aqui no nosso canal no YouTube, o canal Carlos Júnior, que é o canal, se inscreva lá, você que está aí para acompanhar os nossos telejornais. Vamos seguir aqui com o nosso balanço, porque agora a gente tem dicas para você conseguir emprego em 2018. Sua principal meta para 2018 é conseguir um emprego. Preste atenção nessa reportagem, porque o especialista não acredita que no ano que vem o mercado vai estar favorável, hein, diretor? Vai estar favorável, hein? Olha aqui, a nossa Chile está aqui, o nosso Balanço Geral Comandante, o nosso diretor está de folga, né? Ela está até falando que está até saindo agora, né? Então vamos para a nossa reportagem da dicas para conseguir emprego em 2018. A balança é para ganhar. Cleusimar tem mais de 4.000 ferramentas para usar na profissão de técnico hidráulico de irrigação. Além disso, já são mais de 2 décadas de experiência. Eu tenho 21 anos de experiência na área de irrigação, tanto fazenda como usina, sempre eu trabalhei. Na área técnica, montagem, mecânica. E essa foi a minha área que eu sempre trabalhei. Mas mesmo com um currículo bom, há 2 meses ele ficou desempregado. Por causa da crise, foi demitido da empresa que trabalhava há 3 anos. E aí teve que se virar para pagar as contas. Eu estou fazendo os bicos por conta própria. Eu tenho todas as minhas ferramentas. As ferramentas que eu tenho não é das empresas, sempre foi minha. Mas o Cleusimar espera que em 2018 essa história de viver de bicos fique no passado e que todas essas ferramentas aqui voltem ao trabalho e que seja um com carteira assinada. Mas se você está na mesma situação, além de ter esperança, dá para ter algumas atitudes que melhorem as chances no mercado. Uma das alternativas é buscar sua rede de relacionamentos, né? Entrar em contato com antigos colegas, por empresas pela qual já passou, às vezes colegas mesmo dentro da família, né? Familiares, para tentar conseguir uma indicação, uma oportunidade que talvez você ainda não tenha achado ela nos anúncios de emprego. O especialista destaca ainda que na hora da entrevista ir vestido adequadamente é importante, mas também conhecer bem a história da empresa, não se envolver em intrigas com outros candidatos, não falar mal do trabalho antigo, ajudam a passar uma boa impressão. A Analice ficou desempregada há 5 meses e também se vira como pode vendendo água e salgadinhos nos sinaleiros, mas espera voltar a trabalhar em serviços gerais com carteira assinada em 2018. Você já tem o seu dinheiro fixo todos os meses, né? E já está X ali, você não vai se preocupar em estar gerando dinheiro, está ali no dia a dia, mas você está trabalhando, está com fé, no final do mês tem. E para quem planeja a mesma coisa no ano que vem, o mercado vai estar mais favorável.
Os indicadores econômicos mostram, né, que a economia vem se recuperando, né, os indicadores de preços básicos da economia já vêm diminuindo, né, e principalmente o desemprego vem reduzindo. Então é um ano muito mais promissor. E daí vai se manter na nova vaga quem tiver com o mesmo entusiasmo do Cleusimar. A minha expectativa é que apareça uma vaga de emprego para mim, né? Como se diz, eu não vou falar... a pessoa fala emprego, não é para ir para lá, para ficar lá parado. É uma oportunidade de trabalho mesmo. Muito bem, né? Aí os meninos, né, que já formaram, né, de todo o mundo, que vai agora, né, vai tocar a vida, né, vai arrumar um trabalho que consiga, né, que sucesso. E o nosso Balanço Geral Goiás vai terminando por aqui, mas vem aí, né, você vai ficar agora, vai se divertir agora com as tardes, as emoções da Record TV. Ribeirão do Tempo vai chegar agora para você ligado aqui na tela da Record TV Goiás. Muito obrigado pela sua companhia, um feliz ano novo, boas festas para você, que você tenha em 2018. Esse ano eu já não gravo mais, no vídeo, né, aqui no programa, só ano que vem agora, e esse foi o meu último programa aqui. Muito obrigado, Goiás, até a próxima, fique com Deus, tchau! Eu tô legal.